Fala, galerinha do curso Gaia, beleza? Professor Afonso com você mais uma vez, sempre me batendo para começar ali a gravar, mas dá certo, isso que importa. Então, o que acontece hoje? A gente vai trabalhar com a aula 25, lá de Física A, que vai tratar sobre alguns assuntos bem interessantes, que são centro de massa e baricentro de um corpo. Centro de massa ou baricentro de um corpo são sinônimos. Então, a gente falou na aula passada sobre equilíbrio, a gente começou a falar de momento ou torque. Agora, a gente vai se concentrar nesse centro de massa. O que é esse centro de massa? É um ponto onde toda a massa do corpo ela poderia estar concentrada. Por exemplo, aqui na tua apostila ele já fala. Imagina que você tem uma esfera maciça e você tem toda a massa dela bem no meio, ó, bem no encontro aqui, ó, dos diâmetros, ó. Então, esse ponto bem certinho no meio, se o corpo for um corpo, nossa, não ficou tão certinho, mas tudo bem. Se o corpo for um corpo homogêneo, é o que a gente chama de centro de gravidade ou baricentro. É o ponto onde a força-peso é aplicada, onde a força-peso vai rolar. Por exemplo, pensa aqui na minha caneta. A minha caneta ela não tem uma forma homogênea, ela é mais grossinha aqui na ponta. Então, o que acontece? Se eu pegar o meio dela e tentar pôr o dedo aqui, ó, ela não equilibra, tá? Ela cai. Então, eu tenho que achar o ponto aonde vai estar o centro de massa dela. Devido à forma dela, ó, esse ponto é mais deslocado para a partezinha mais grossa, ó. Opa, tá caindo, mas deu para entender, ó, mais deslocado para a partezinha mais grossa. Quer dizer que o centro de massa dela não está bem no centro algébrico, ele está deslocado mais para a ponta. É aqui que está agindo a força-peso. No caso do ser humano, esse centro de massa seria o equivalente, por exemplo, à região do nosso umbigo, tá? Então, ali seria o nosso baricentro ou centro de massa. Por isso que quando a gente vê lá em espetáculos de balé, quando um bailarino vai erguer outro bailarino, eles põem a mão na cintura mais ou menos próximo ali à região do umbigo, porque senão pode ir para um lado ou pode ir para o outro, tá bom? Então, esse é o centro de massa ou baricentro. Joia? Tá. Quando eu tenho um corpo, né, que tem uma distribuição homogênea de massa, que não é o caso da minha caneta não tem uma distribuição homogênea. Ela tem mais massa aqui nessa parte da ponta e menos massa aqui atrás. O que seria uma distribuição homogênea? Seria mais ou menos eu pegar essa caixinha aqui da minha mesinha, ó. Se eu pego e ponho o dedo bem no meio dela, ó, eu consigo equilibrar. Mais ou menos, né? Isso quer dizer o quê? Que o centro de massa e o centro de gravidade e o baricentro estão no mesmo lugar, tá? Eles estão na mesma região. Isso só acontece quando o corpo tiver uma distribuição homogênea de massa, beleza? Então, no caso do campo gravitacional que gera o peso, sempre o peso aponta para o centro de massa do corpo. No caso da Terra, então a gente tem a Terra, bem linda aqui, nosso planeta, América do Norte, América Latina, tá aqui bonitinho. O centro de massa da Terra está no seu centro, centro de massa. Por isso que não interessa a região da Terra que você se encontre, o teu peso sempre vai apontar em direção ao centro de massa da Terra. Por isso que a gente fica em pé aqui no Brasil. Na China, nossos amigos lá da vacina, que vão dar vacina para nós, não dá não, vamos vender, né? Também eles ficam em pé do outro lado do mundo. Então, o que acontece? Centro de massa, quando a distribuição é homogênea, na Terra dá para dizer que é praticamente homogênea, mesmo a gente sabendo que a Terra não é perfeitamente esférica, ela é geóide, achatada nos polos e tal, mas sempre aponta para o centro de massa como se fosse o centro da Terra, tá? Condição de equilíbrio. Vamos ficar muito esperto com isso, muito ligado com isso, porque tem algumas coisas para a gente comentar nessas condições de equilíbrio. Primeiro, a condição única para que um ponto material fique em equilíbrio estático ou dinâmico, vamos lembrar um pouco desse negócio aqui, ó. O que é um equilíbrio estático? Estático quer dizer o cara que está em repouso, velocidade igual a zero. O que é equilíbrio dinâmico? Equilíbrio dinâmico é aquele cara que tem velocidade constante, CT é a abreviação de constante, e que ele esteja em mr
U, tá? Tem que ser retilíneo. Então, eu tenho dois tipos de equilíbrio. Um do cara que está parado, estático, estátua, parado, velocidade zero. E o equilíbrio dinâmico, aquele equilíbrio do carro quando está na estrada, em linha reta, com velocidade constante. Para eu ter equilíbrio, obrigatoriamente, a resultante das forças que atuam sobre o corpo tem que ser nula. Gente, a resultante tem que ser nula, diferente de falar que não exista força. Se não tiver força, a resultante é nula. Fato, perfeito, beleza. Se eu tenho um corpo aqui na horizontal, um caixote, aqui. Bom, eu vou ter o peso normal, não vou nem colocar, mas se eu tenho essa força F atuando aqui sobre o cara. Esse cara, ele não está em equilíbrio. Ele não tem como estar em equilíbrio. Porque se eu tenho uma força, eu vou ter uma aceleração, vou ter uma variação de velocidade, a resultante não é zero. Para a resultante ser zero, o que eu vou precisar? De uma outra força oposta a esse F, que normalmente vai ser a força de atrito. Essas duas forças, elas têm que ter o mesmo módulo. O F e a força de atrito têm que valer a mesma coisa. Por exemplo, a força F vale 2 newtons, tá? Força de atrito também vale 2 newtons. O que vai acontecer? Elas vão se anular, a resultante vai ser zero. Então, dizer que a resultante é zero quer dizer o seguinte, você pode ter uma dezena, uma centena de forças atuando sobre o corpo, desde que elas se anulem e dê zero. Aí o cara está em equilíbrio, beleza? Então, fica esperto. Falar que um corpo está em equilíbrio quer dizer força resultante igual a zero. Força resultante igual a zero quer dizer que não tem força? Errado. Tem forças, mas elas têm que se anular. Se só tiver uma força, é impossível a resultante ser zero. Aí ela vai ter, né, uma situação de movimento e não de equilíbrio, tá? Movimento acelerado, no caso. Tá. No caso de um corpo extenso, além dele estar parado num lugar, ele não pode girar em torno de nenhum dos seus pontos. Então, ele deve estar em uma rotação uniforme. Ou seja, vamos lá para as condições para o equilíbrio de um corpo extenso. Então, a resultante deve ser nula, essa a gente já sabe, vale para tudo. A soma algébrica dos momentos deve ser nula. Então, isso aqui é importante. Por quê? Lembra que a gente falou de momento na aula passada, que é quando uma força gera uma rotação e assim vai? Então, vamos pegar o exemplo aqui da nossa apostila. Ó, você tem aqui o ponto fixo, que a gente comentou na aula passada, e você tem dois corpinhos aqui. Esse corpo vai gerar uma força tentando girar esse cara no sentido anti-horário, uma força 1. E esse outro corpo vai gerar uma força para girar ele no sentido horário, que eu vou chamar de força 2. Lembra, momento de uma força. O que é? É a força vezes a distância do ponto fixo até aonde a força age. Essa distância, lembra que a gente chamou de braço da força. Então, eu posso dizer que é a força vezes o braço. O que vai acontecer? Para esse cara estar em equilíbrio, o momento gerado pela força 1 tem que ser igual ao momento gerado pela força 2. Esses momentos têm que se anular. Então, vamos ver o que nós vamos fazer, como que nós vamos resolver. Então, eu tenho aqui os dados, né? Aqui na apostila já foi dado para a gente que o peso desse cara da esquerda é 80 newtons, então já me deu a força pronta, que é a força peso, e da direita 30 newtons, beleza? O que eu vou fazer? Eu posso fazer desse jeito aqui, tá? Como está fazendo, né? Soma tem que ser igual a zero, então um menos o outro. Ou eu posso fazer simplesmente assim, eu até prefiro que seja assim. Você pode fazer a força 80 pela distância x, que é igual à força 40, perdão, a distância 40 e a força 30, tá? O que vai acontecer? O que vai rolar? Se eu fizer isso aqui, vai ficar basicamente x, que é igual 40 vezes 30, vamos fazer assim, ó, 40 vezes 30 sobre 80. Corta um zero, aqui corta esse cara com esse cara,
aqui vai sobrar 2. 3 por 2 dá 1,5. X é igual a 1,5, não, 0,15. Ah, metros, tá. Então, vai me dar o 0,15, que eu não passei para metros aqui, mas tudo bem. Então, a distância aqui, ó, tem que ser, do X, tem que ser de 15 centímetros, para poder equilibrar, para esse cara ficar em repouso, entendeu? Então, eu tenho que fazer força vezes distância de um lado, força vezes distância do outro lado. É a historinha da gangorra, né, que eles falam sempre, que sempre aparece. Isso, para calcular a distância, esse braço da força que está aqui. Agora, se eu quero calcular a força resultante sobre o corpo, como que tem que ser a força resultante? Quais são as forças que estão atuando? Veja, o peso é uma força que atua para baixo, está aqui. O outro peso também atua para baixo. E quem que está aguentando esses caras? A força normal que atua para cima. Para eu ter uma força resultante igual a 0, ó, dá uma olhada bem com cuidado aqui, ó. A força para cima tem que ser igual à soma das forças para baixo, ou seja, as forças para um lado igual à soma das forças para o outro lado. Quero saber essa normal. O que eu vou fazer? Eu tenho o peso da direita, 80. Tenho o peso da esquerda, 30. O que rolou? Se eu tenho 80 com 30, 110 para baixo, essa força normal aqui para cima também tem que valer 110 newtons. Por quê? 110 para baixo das forças, 110 para cima da normal, as forças se anulam. Uma outra situação que é bem importante é quando você tem a barra entrando na jogada, o peso da barra entrando na jogada. Quando você tem o peso da barra na jogada, como por exemplo aqui, tá? Você sabe que tem uma menina de 50 quilogramas, uma prancha de 10 metros e o comprimento da barra, de comprimento de 10 quilogramas de massa. Ela está apoiada nas extremidades, como mostra a figura. O importante é o seguinte, quando você tem uma barra homogênea, e sempre vai ser homogênea, o peso dela, o peso da barra, tá aqui, peso da barra, atua sempre na metade da barra. Então, se a barra tem 10 metros, o peso dela vai atuar a 5 metros. Não tem erro, sempre assim. Se ela tem 10, o peso atua 5, sempre, tá? Então, no instante que a força normal em B, aqui, normal em B, tá? Força aqui de apoio em B, deixa eu pôr aqui, ó, normal em B, é o dobro da normal em A, 2 vezes normal em A. Ele pergunta para você a distância em metros que a menina se encontra do ponto B. Não é de qualquer coisa, é do ponto B. Então, como eu coloquei aqui para vocês, normal em B, 2 vezes normal em A, peso da menina, 500 newtons, peso da prancha, da barra, 100 newtons. Resultante das forças, ó, a soma das forças para cima, que são as normais, tem que ser igual à soma das forças para baixo, que são as forças do peso. Então, normal de A eu não sei, e a B eu sei que é o dobro da de A, tá aqui. Que é igual a 600, 500 da menina mais 100 da prancha. Normal de A, 200. Aí, o que eu sei? Ele falou no enunciado que a normal de B é o dobro da normal de A. Então, normal de B vai ser 400, tá? Depois, para saber a soma dos momentos, né, para saber a distância, você faz simplesmente isso daqui, ó, soma dos momentos. Forças para um lado negativas, no caso peso, e normal para cima, positiva. E aí você acha a distância que a menina vai estar, esse x aqui, só substituindo os valores direto, tá? O que a gente fez até agora? A gente definiu quando que um corpo está em equilíbrio, né, as condições para ele estar em equilíbrio, e agora eu preciso definir os tipos de equilíbrio. É bem fácil, bem tranquilo para a gente saber os tipos de equilíbrio. Então, para alguém não cair, o que você precisa? Você precisa que a base ela fique, né, dentro aqui dos limites do peso. Veja, aqui a base do pé do cara, a ponta do pé, está aqui nesse ponto. O peso está um pouquinho mais para frente, então aqui ele está fora do ponto de equilíbrio.
Torre de Pisa na Itália, por que que ela não cai? Aquela torrezinha que está aqui. Por que que ela não cai? Porque o centro de massa dela ainda está dentro do limite da base, tá? Então, enquanto isso acontecer, essa torre, ela pode estar torta, mas ela não vai cair. Agora, se você encher ela de gente e deslocar esse centro de massa para o lado, se o centro de massa ficar numa posição que ultrapasse o limite da base, aí a gente vai ter um problema. Aí ela vai cair, tá bom? Então, para ter equilíbrio, o peso tem que estar, né, dentro dos limites da base, daqui até aqui. Tipos de equilíbrio que eu tenho. O equilíbrio estável, sem segredo, o nome está falando, é o equilíbrio que vai ter mais condições de se manter, tá? As forças, elas tendem a retornar sempre ao equilíbrio inicial. Então, você tem aqui uma concavidade e uma bolinha. Você solta a bolinha, ela pode até se mexer, mas uma hora ou outra ela vai voltar aqui. Então, é bem estável, bem tranquilo de voltar. Instável é aquele ali que qualquer mexidinha, qualquer forcinha, o cara sai da posição. Então, ele está bem instável. Qualquer mexidinha ali já era. E o último é o equilíbrio indiferente. E esse aqui é bem tranquilo, porque se eu empurro a bola para cá, ela rola um pouquinho para cá, ela vai voltar para cá e vai parar. Então, qualquer lugar aqui que ela ficar em cima dessa superfície, essa bolinha vai parar, não vai se mexer e não vai ter nada que aconteça. Tá bom? Tá aí, condições de equilíbrio, tipos de equilíbrio, o que que é momento de duas forças, por aí vai. Vamos dar uma treinadinha? Vamos dar uma brincadinha? Vamos fazer alguns exercícios? Vamos começar com esse da série 1, que ele é teórico, que é bem bom da gente dar uma faladinha da parte teórica, porque essa matéria no vestibular, principalmente na federal, ela pode cair tanto parte teórica quanto de cálculo. Então vamos ficar de olho. Ó, primeiro exercício. Para que um corpo extenso, que é o caso da nossa aula, como, por exemplo, uma barra de aço esteja em equilíbrio estático, o que que vai precisar acontecer? Equilíbrio estático. O que que eu sei? Resultante das forças. Força resultante é igual a zero. E a soma dos momentos também tem que ser igual a zero, tá? Vamos lá. Basta que as forças externas atuantes tenham resultantes nula, ou resultante nula. Não, porque ele não falou nada dos momentos. Essa aqui deu ruim. É necessário apenas que a soma algébrica dos momentos seja nula? Não, porque eu preciso saber das forças também. Seu centro de massa deve coincidir com o baricentro? Não necessariamente. Você pode ter uma barra não tão homogênea, ou um banco de praça com uma pessoa sentada mais para um lado ou mais para o outro. O centro de massa não vai coincidir com o baricentro, ele pode estar parado, pode estar em equilíbrio. Não necessariamente. Deve estar em um local onde o campo gravitacional seja uniforme. Gente, o campo gravitacional ele vai agir para formar o peso, ele não precisa ter um valor exato, uniforme. Claro, o campo tem que ser uniforme, que num ponto específico ele é uniforme, mas não é isso que a gente precisa, não. Tem que ser aí, né? As forças externas devem ter a resultante nula e a soma algébrica de seus momentos deve também ser nula em relação a qualquer ponto do corpo. Olha que afirmação show de bola, bonitinha, redondinha, que resolveu o nosso problema. Falou tudo o que é necessário, tudo o que precisa, tudo o que vai ter. Então, primeiro exercício ali, pode marcar a letra E. É esse mesmo. Vamos achar um outro mais legal? Um outro com conta agora, porque conta é sempre bom. Então, vamos ver aqui, ó. Aqui. Tchururã, tchururã. Ah, gente, FUVEST. FUVEST é sempre FUVEST, né? Então, vamos lá. Deixa eu só diminuir um pouco o zoom. Deixa eu ver se eu lembro como é que faz isso. Para poder fazer as contas. E para caber a questão inteira. Aí, coube. Olha só a questão 13 ali da FUVEST, tá? Então, nós vamos fazer essa questão 13. Achei que eu achar o mouse, achei. Questão 13 aqui da FUVEST. Em uma academia de musculação, uma barra B com 2 metros de comprimento total e massa de 10 quilogramas, metro-quilograma, tudo certinho, está apoiada de forma simétrica em um dos dois suportes, S1 e S2, separados por uma distância de 1 metro. Então, tá aqui a distância dos suportes, 1 metro, tá? Ó, S1 e S2, como de cada figura.
Para a realização dos exercícios, vários discos de diferentes massas M podem ser colocados em encaixes e com os seus centros a 10 de cada extremidade da barra. O primeiro disco deve ser escolhido com cuidado para não desequilibrar. Então, eu não quero que a barra dê aquela, né, torcida para o lado. Eu não quero que a barra erga, né, como às vezes acontece na academia. O cara vai pondo peso de um lado, de repente a barra dá aquela, né, não é isso que eu quero. E aí ele continua. Dentre os discos disponíveis, cujas massas estão indicadas abaixo, aquele de maior massa, que pode ser colocado nos encaixes sem desequilibrar. Então, eu quero o disco que vai pôr no limite, para ele não desequilibrar, para ele não torcer, tá bom? Para ele não erguer a massa, para não rotacionar. Como que a gente vai fazer isso? Bom, primeiro vamos entender. O disco ele não é colocado na pontinha, ele é colocado a 10 aqui, ó. Então, aqui vai ser colocado o disco, neste ponto, certo? Então, esse ponto vai ser onde vai agir o peso do disco. Podia ser para o outro lado também, mas é importante você perceber que esse peso do disco está agindo a 40 centímetros ou 0,4 metros. Por quê? Porque tem esses 10 aqui da pontinha, ó. Tem esses 10 da pontinha aqui. Então, meio até a ponta menos os 10 dá 0,4. Se eu apoio esse primeiro, aqui é que vai agir como ponto fixo, aqui é que vai agir como a parte que vai apoiar a barra. E aí, quem que vai ter que equilibrar esse cara? É o peso da barra. Então, eu vou colocar aqui, ó. Aonde que atua o peso da barra? O peso da barra, ele atua sempre no centro da barra. Então, se a barra tem 2 metros, o peso vai atuar em 1 metro, bem no meio dela, tá? O que que acontece? Para eu ter um equilíbrio, o momento gerado por uma força tem que ser igual ao momento gerado por outra força. Já vou direto para o que interessa. Peso de D, tá? Aonde eu vou colocar aqui o disco, peso do disco, vezes a distância dele até o ponto fixo. Então, do disco até o ponto fixo, eu tenho 0,4. Então, peso vezes 0,4. Tem que ser igual. Quem que vai ter que equilibrar esse negócio? O peso da barra vezes a distância do peso da barra até o ponto fixo, que é 0,5. Gente, peso é massa de D vezes a gravidade, vezes 0,4, que é igual. Peso da barra é a massa da barra, que é 10 kg, ele deu lá no enunciado, vezes a gravidade, tá? Vezes a distância, que é 0,5. Aí, Afonso, podia pôr 10 aqui na gravidade? Podia. Eu não quis pôr ainda por causa que eu ia poder cortar. Então, o que que acontece? Massa do disco é igual 0,5 vezes 10 dá 5. E esse 0,4 passa dividindo. 5 sobre 0,4. Massa do disco vai dar para mim 12,5 quilogramas. Vamos entender esse negócio? Se eu colocar um disco de 12,5 quilogramas, ele está no limite, aqui ele já está meio que desencostando, ó, aqui ele já começa a desencostar, porque ele está no limite de girar, de erguer a barra. Então, ele fala o maior dentre os que eu tenho aqui, que não vai desequilibrar. Gente, não tem nenhum disco de 12,5 quilogramas. Ah, então é o 15. Não, o 15 é a mais, o 15 já passou. Se eu colocar o 15, ele vai erguer a barra. Então, dos que eu tenho aqui, qual que está ali possível para não desequilibrar? O 10. Porque o limite é 12,5. O que eu tenho disponível? O 10 e o 15. 15 passa, a barra cai. 12,5 não cai. Então, é esse cara que eu vou precisar. É esse cara que eu posso usar. Beleza? Então, resposta certa, letra B. Pode marcar ali. Sus, pessoas. Então, tá aí, ó. 2 exemplos, 2 exercícios para vocês verem qual é, para vocês conseguirem fazer os outros. Qualquer coisa, dá um toque lá nos atendimentos. Eu estou tentando aqui sair do negócio para parar de gravar, senão vai ficar aquela coisa assim da gente ficar com cara de bocó, sabe como? Aê, consegui sair. Então, qualquer coisa,
corre nos atendimentos, dá um toque, pergunta, chega junto, estamos aí mais esse tanto aí de ano para a gente ficar inteirão para o vestibular e chegar moendo. Valeu? Beijo para vocês, se cuidem, até a próxima. Tchau, gente. Fui.